Fala galera, esse é o podcast do Caterva. Eu sou o Zeca. E eu sou o Dudu. E se você curte pesca esportiva, fica ligado nesse canal. Esse é o podcast de número 3 e hoje a gente vai falar sobre peixes inesquecíveis. Sabe aquele peixe que você pegou e que você nunca mais vai esquecer? É dele que a gente vai estar falando. Aquele peixe que você não pegou e que te assombra todo dia, a gente vai falar dele também. Então é isso aí, fica ligado e a gente vai conversar bastante hoje. Voltando, galera. Então, todo pescador que eu conheço tem uma história de um peixe. O grande sempre escapa, né? Ou aquele monstro que ele pegou. E tem uma brincadeira lá no Caterva, desde sempre a gente fala, se não tem foto, relato sem foto é boato. É o famoso gol sem juiz, né? Exatamente. Então a gente já tem fama de pescador mentiroso, né? Todo pescador é tido como mentiroso e o que a gente vai contar aqui são peixes ou que a gente perdeu ou que a gente conseguiu capturar e o que a gente aprendeu com essa história. E detalhe, não é mentira. Alguns a gente tem filmado. Exato. Mas o mais importante disso tudo é entender o que a gente aprendeu com isso. Que tipo de lição a gente tirou. E geralmente os peixes que a gente perde, a gente aprende mais do que aqueles que a gente pega. Mas sempre aprende alguma coisa. Então eu queria que o Dudu começasse contando a história de um peixe que ele pescou lá em Três Marias, de fly. É, isso aí. A história é interessante porque a gente tem costume de ir para pescar em Três Marias. E sempre que a gente chega na pescaria, a gente vai arrumar o barco, a gente vai arrumar o equipamento, a gente vai tomar café na cidade, então a gente demora um pouco para sair. E o lugar que a gente fica lá em Três Marias é um pouco longe de alguns pontos da represa. Então a gente precisa navegar. Então saindo tarde, a gente demora a chegar no ponto de pesca. E aí, às vezes, nesse caso, vocês estavam dois num barco com motor de 15. Isso. Então, você acaba levando um tempo maior de deslocamento. E aí você chega lá, ou tem um vento muito forte, ou o peixe não tá comendo, não tá no... Não sei, a gente perdeu o horário. E aí foi dito e feito, né, Zeca? A gente chegou no ponto, a gente arrumou o barco, aquela coisa, chegou no ponto e a pescaria estava muito difícil. Isso foi numa sexta-feira. A pescaria estava muito difícil, a gente achou alguns peixes, mas nada demais, assim, o que nos diverte da mesma forma, mas a gente não achou outros peixes. E voltamos, acabou o dia de pescaria, voltamos. Aí o Fred virou para mim e falou assim: Dudu, vamos trocar de estratégia. Hoje a pescaria não foi tão boa quanto a gente imaginava, vamos trocar de estratégia. Amanhã nós vamos sair cedo, nós vamos sair de madrugada. Nem café vocês tomaram, né? Para chegar no ponto de pesca com o primeiro raio de luz do dia, para a gente começar a pescar esse horário, que eu acho que é esse horário que o peixe vai começar a bater. Tá comigo? Tô contigo, então vambora. Aí dormimos cedo no dia, acordamos no outro dia de madrugada, tudo escuro, jogamos o trem para dentro do barco e tocamos fora. Nós demoramos mais ou menos uma hora para descer. Não, até lá não é estudo não. Enfim, uns 40 minutos. Uns 40 minutos, chegamos no ponto, e lá o ponto é bonito, assim, é cheio de árvore, com tronco grosso, grande, sabe? Pra fora da água. É uma região um pouco rasa e com muita raiz e muito tronco. Isso, exatamente. E a gente começou a navegar por dentro desses troncos. Eu e o Fred navegando e arremessando uísque, a gente tava de bait na hora. Arremessando uísque e tal, e nada de ação. De repente, eu tava lá atrás no barco, né? O Fred para o motor elétrico, dá aquela alavanca pra frente. Falei, que é isso, Fred? Ele falou, Dudu, olha pro seu lado, o que tá desfilando aí do seu lado? Eu olhei um casal de tucunaré imenso, os dois. Do jeito que eu olhei, eu peguei a minha isca de superfície, arremessei e o Fred arremessou do lado. Aí as duas caíram na água. Pof! Começamos a trabalhar. Tec. O peixe só olhou pra cima, os dois olharam pra cima, nem tchum. Aí eu falei com o Fred assim, Fred, pega o fly. Por sorte, eu tava com o meu fly 8 montado e com uma isca já no nó. Aí eu falei, aí foi o tempo de eu pegar a vara de fly, tirar ela da carretilha e arremessar. Eu arremessei 2 metros.
quando a isca bateu na água, foi a minha primeira isca atada, foi muito legal isso, a primeira isca que eu atei. E você aprendeu com E aí aprendi com um vídeo no YouTube do Zenizir, E quando eu arremessei 2 metros assim, ó. A isca bateu na água, o tucunaré saiu lá de baixo e pegou ela. Pum! E já começou a tomar a linha e começou a cortar meu dedo, aquela coisa. E lá, como tem muito tronco, né? Como eu disse, o tucunaré já foi entrando pra dentro do tronco, eu segurando na vara de fly, um fly 8, segurando, o Fred, Dudu, segura o peixe que eu vou pegar o outro. Ele arremessou, não pegou. Aí tiramos o peixe, trabalhamos, né? Aquela coisa, tiramos o peixe, deu 4 quilos, 60 centímetros de tucunaré no fly. Que lembrança. E o que você aprende com essa história? Que mudança de estratégia é sempre muito importante, né? E perceber padrão, né? Perceber os padrões. Sair cedo, chegar no ponto cedo, isso, pegar os primeiros raios do sol, sem vento, porque normalmente esse horário não está ventando, a água está espelhada, né? E você pega o peixe descansado. Exatamente. Ainda mais se a gente não sabe se tinha mais gente pescando naquela região. Podia ter chegado alguém lá e batido em cima do ponto. Esse casal provavelmente ficaria ali. Com certeza. Quando nós chegamos lá, como era muito cedo e nós navegamos muito para achar esses peixes, a gente não viu ninguém, nem barulho de barco passando, a gente viu. Então parece que a gente foi o primeiro a chegar lá naquela hora e fazer essa pescaria, né? Mas foi muito massa. E aí isso faz toda a diferença. Então, beleza. Esse é um peixe que me marcou. Que marcou. E eu vou contar agora. Esse é um peixe que, na verdade, que você pegou e que você tirou ele da água. Tirei ele da água, exatamente. Agora eu vou contar uma história que aconteceu comigo de um peixe que eu perdi. E esse peixe, até hoje, eu fico... Ele me assombra. Eu às vezes, me pego uma vez, pelo menos uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, eu lembro desse peixe. Foi o seguinte, estava pescando, foi em 2015, numa pescaria no Sucunduri, né, na Amazônia, no barco lá com o Vila Nova, o Vitor, Vila Nova Amazon, eu e o Nelson Maciel. Uma pescaria, a primeira pescaria grande que a gente fez, eu e ele. Então fomos para a Amazônia, para o Sucunduri, e aí boa parte dessa pescaria eu fiz ela de bait. E nos últimos dias eu resolvi insistir e pescar praticamente só de fly. E sempre atrás de um peixe maior. Então a vara que eu tinha, que era a mais adequada para aquela situação, era uma vara 8. E eu levei esse equipamento e estou pescando com ele. Nesse dia eu resolvi só pescar de fly. E aí lá a estrutura é a seguinte, a estrutura que eu mais gosto de pescar lá é quando o rio está um pouquinho fora e ela alaga uma área do Sucunduri que tem umas árvores, é uma árvore bem peculiar, ela parece, é uma árvore com um tronco muito grande e um tronco oco. E geralmente o tucunaré ou está na raiz dessas árvores ou dentro, a sensação que eu tive é que ele fica dentro das árvores, na parte oca dela. E você passava uma isca, ele saía de dentro da árvore e acertava. Nesse dia eu estava penando um pouquinho, já estava no 3º para o 4º dia, não, era o 5º dia de pescaria, já era o último dia de pescaria, o meu braço já muito cansado e eu penando para colocar os arremessos no lugar que precisava. Nesse dia, nessa hora, eu fiz um arremesso, acho que talvez um dos arremessos mais perfeitos da minha vida. A isca era um streamer de bucktail que eu tinha comprado até para pescar no Rio Negro. Então era um streamer bem grande. Arremessei e ele desceu muito rente à árvore, mas muito rente ao tronco. No que ele caiu na água, eu dei a primeira puxada. Na segunda puxada eu só lembro da boca do peixe subindo e sugando a isca. Mas era sei lá, a imagem que eu tenho na minha cabeça era que ele quase que dava para segurar uma bola de vôlei na boca dele, de tão grande que era. Do jeito que ele puxou e sugou, ele já correu para a esquerda. Na minha esquerda tinha um tronco de árvore caído, submerso, e ele foi direto para esse tronco. Eu tentei segurar esse peixe no braço e forcei e eu não consegui. Ele levou. Se eu não cedesse, quebraria a vara.
abaixei a vara, dei ponta de vara para ele. Nessa hora, estourou o líder. No que estourou o líder, a linha voltou. A tensão da linha era tão forte que ela voltou inteira no meu rosto e marcou o meu rosto. Deu um vergão bem forte no meu rosto. Então esse peixe foi um peixe que até hoje eu tenho ele como assombração. O peixe Indiana Jones, né? Exato. Da chicotada. E o que é pior... e aí o que a gente aprende com essa história? Eu tinha levado para lá, apesar de eu ter no meu equipamento um líder de fluorocarbono de qualidade, que eu estava usando no bait, no fly eu caí na besteira de tentar colocar um líder de 25 libras qualquer. E o que eu fiz? Eu estou pescando numa região que eu tenho peixe de 1 kg, 3 kg, 4 kg é a média, mas pode entrar um peixe de 9, 10 kg. Ele existe lá. Né? Então a chance de eu pegar existe. E você não escolhe o peixe que você vai pegar. Exato. Né? Ele tá lá, você tá arremessando. Não tem uma placa dizendo só peixe abaixo de 4 kg. Exatamente. E aí o meu erro foi ter ignorado essa história. Porque muito provavelmente a gente veio passando a pescaria inteira pegando peixe de 3, 4 quilos. Né? E aí isso fez com que eu relaxasse. No que eu relaxei, entrou um grande. E aí estourou o líder e eu perdi esse peixe. Então, se você vai para um lugar que é possível que você ache um peixe de porte, esteja preparado para ele. Isso aconteceu comigo também. A gente pescando lá no Paraupeba. Exatamente. O Dudu tem uma história muito parecida. Mesmo esquema. A gente ficou sabendo um dia anterior que o rio estava no início da Piracema, né, Zé? Tinha chovido, acho que eram as primeiras chuvas. Isso. E a gente ficou sabendo que tinha peixe, tinha ação de peixe lá. O Paulo tinha ido lá um final de semana, não, um dia antes. Um dia antes, isso. E tinha visto os dourados comendo no rio. Isso, aí nós fomos lá. Aí chegamos lá, eu levei uma vara 6. O primeiro erro já chegou aí. Já entendeu o primeiro erro, né? Uma vara 6 do pescar dourado. Aí chegamos lá, o lugar de pesca é bem limitado, assim, sabe? Você não consegue todo mundo pescar, todo mundo que estava lá consegue pescar ao mesmo tempo. Então a gente vai revezando. Aí todo mundo pescou, tava ruim de peixe e tudo. Apesar de a gente ver o peixe, ele não tava pegando. A gente viu o peixe batendo, aquelas porradas na superfície, aquela batendo na superfície, a gente tentando entender o que ele tá comendo, né, Zé? O que é isso que ele tá pegando? Será que isso é dourado? Será que não é? Até porque o rio, como choveu, e é uma região de água um pouco escura, um pouco turva, e pela chuva aumentou. Então a gente não via o peixe, a gente só via ele na hora que ele boiava, literalmente. Isso, exatamente. Ou que atacava alguma coisa, ou que corria atrás de um outro peixe. E aí eu tava pescando com a vara 6, né, já disse, com uma isca branca. Aí eu falei, ô Zeca, acho que eu vou ver outra isca aqui. Aí eu abri minha fly box, o Zeca apontou pra isso, falou, Dudu, essa isca preta com roxa pode ser boa, uma peanut butter, grande assim até. Essa isca pode ser boa, usa ela. Eu falei, beleza. E as condições da água lá são bem... A água lá é bem turva, né? Devido à mineração e tudo. Tem muita mineração no alto do rio, então geralmente o rio nessa região ele tem água bem turva. Mesmo em épocas de água limpa. Isso. Mas nesse dia especificamente estava um pouquinho mais por causa da chuva. Isso. E aí coloquei, amarrei, arremessei. Errei o primeiro arremesso. Caiu 2, 3 metros pra frente. Quando eu trabalhei, eu falei, vou trabalhar essa. Quando eu trabalhei a primeira vez, o dourado engatou. Eu ferrei, ele não ferrou, ele foi de novo. No que ele pegou, ele já pegou pulando, eu já ferrei. E aquela coisa. E a água lá é uma correnteza absurda de forte. Tem esse vídeo, eu vou ver se eu posto ele no Caterva. Eu até compartilhei esse vídeo no grupo de no WhatsApp. Grupo do WhatsApp. Uma cabeceira. A gente está no alto de uma cabeceira de uma cachoeira. Uhum. Então, você não tem mais que 2 metros para trabalhar o peixe. Se ele descer 2 metros para baixo, ele tá no meio da cachoeira. E aí ele vai embora. E você imagina, eu com uma vara 6, que já é o primeiro erro. Segundo erro, não tinha cabo de aço. Eu tava com um líder de fluorocarbono, nem era de fluorocarbono não, eu tava com um líder de acho que 17 libras, numa correnteza absurda.
Como que trabalha esse peixe? Eu consegui trabalhar, mas eu não tinha alavanca. Aí o que eu pensei? Quando o peixe deu uma amolecida, eu comecei a trazer para a carretilha. E aí ele entrou para um remansozinho. Para um remanso, exatamente. Aí eu falei, a única solução é onde o Zeca tava filmando, ele entrou atrás do Zeca, né? Aí a única solução é o Zeca segurar a linha, eu largar essa vara aqui e sair correndo. E foi o que aconteceu. Eu falei, Zeca, segura a linha. Ele segurou a linha, eu larguei a vara e saí correndo. Mas aí veio aquele último suspiro. O peixe deu uma balançadinha. Cortou o líder. E tchau. Aí, o coração tava batendo a 2 milhões de batimentos por minuto, aquela coisa toda, aquela sensação não saía de mim nem por decreto. Foi sensacional, perdi o peixe, mas aquilo ficou na minha memória e vai ficar para sempre na minha memória. E aí o aprendizado vai pescar dourado, filho, cabeceira de uma corredeira, leva equipamento adequado. Não vai com equipamento leve, que você não vai dar conta. A gente até tenta para ficar mais esportivo e tal, não mas adianta, não dá. Você não sabe, você está ali num rio, e o Paraopeba é um rio interessante. Das vezes que eu já vi dourado lá, não vi dourado pequeno. Já peguei tabarana pequena, mas dourado, eu nunca vi dourado pequeno. É difícil de pegar, é raro quando pega, mas quando pega é peixe bom. Então, nesse caso, foi exatamente o que aconteceu com o Dudu. Pegou um peixe bom numa corredeira com um equipamento que não era adequado. Exatamente. E aí, o que tem que dar? Mais chance de peixe do que com certeza, exatamente. Aí você acaba perdendo. Então, vamos finalizando já o nosso podcast. A gente já está aqui com 16 minutos de gravação. Eu vou contar um caso de um peixe que eu pesquei, foi em outubro de 2004. Esse peixe foi o primeiro relato do Caterva News. Acho que foi o primeiro relato do Caterva, especificamente. Eu falei no último programa que a gente gravou sobre pescarias possíveis, essa pescaria que a gente faz perto de casa. E foi justamente numa dessas que eu encontrei um lago onde eu pesco black bass até hoje. E essa era a segunda pescaria que eu fazia nesse lago. Eu tinha ido lá em janeiro, pesquei seis bass lá, eu contei isso no último podcast, e voltei lá só em outubro. Aí, claro, você vai fazer outras pescarias, tem outras coisas. Outubro eu estava voltando lá. Voltei, eu, Narciso e Renatinho na época. Vamos lá conhecer. Chegamos lá, outubro é uma época boa de peixe grande, ele está ali no processo de desova. Chegamos no lago, começamos a pescar. A primeira isca que eu joguei na água foi uma birutinha da Deconto, uma birutinha 70. A gente não tinha barco ainda, eu joguei num canto de pedra. No que eu trabalhei a isca, subiu um submarino, cara. Não era um peixe, era um submarino muito grande. Subiu na isca e refugou. Só vê aquele rebojo em cima da água e refugou. A água lá hoje ela é menos, mas era muito transparente. Eu vi esse peixe. Eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, não vou gritar porque vai que ele está aqui e eu espanto. Não chamei ninguém e fiquei lá insistindo, até por volta de 1h e pouca da tarde, quando eu tinha ok, eu acho que esse peixe não vai pegar, não vai dar certo, vamos sair daqui e vamos almoçar. Pegamos o carro, voltamos na cidade para almoçar. E aí aquela história na minha cabeça, esse peixe está lá. Almocei rápido, peguei o carro e voltei para lá e fui para o mesmo lugar onde eu tinha perdido o peixe. E comecei. Na época eu tinha ali, era uma vara, uma carretilha, uma linha de nylon, anzol 3/0 e um pacotinho de minhoca. Era o que eu tinha de equipamento de bass especificamente. Tentei esse peixe o dia inteiro. Não apareceu, não peguei mais nada nesse dia. Dei aquela desistida. Não vai rolar mais. Desmontei o equipamento e chamei o Narciso e o Renatinho. E aí, galera, vamos embora?
Eles chegaram e como a gente estava conhecendo o lugar, a gente precisava saber, sei lá, como é que é esse lugar, é pedra, o fundo aqui qual é a estrutura do lugar, né? É pedra, é areia, que peixe que tem aqui, tem muito peixe ou não tem? Tem tilápia, a gente tinha visto umas tilápias e tal, tem lambari, não tem? Eu sei lá, queria conhecer, a curiosidade de conhecer aquilo lá. E o Narciso, por causa disso, ele tinha levado uma roupa de neoprene. Esse lugar que a gente pesca é uma altitude de 1.200 metros acima do nível do mar, então é uma água fria. A água lá, em média, ela está aí 19, 22 graus. Então ele pôs a roupa de neoprene. Enquanto ele estava pondo a roupa de neoprene, eu tinha arrumado, montado um equipamento para ele pescar. O meu estava desmontado, eu peguei o dele, falei, enquanto ele se veste ali, eu arremesso aqui e fico aqui brincando. Numa dessas arremessadas, eu estava pescando usando uma montagem Texas, e aí vim trazendo a isca, arrastando ela muito devagar no fundo, bem devagar. Numa dessas, eu senti alguma coisa que travou minha isca. Eu só segurei a carretilha, olhei para o lado, assim, para os dois, e falei, cara, ou é peixe ou é pedra, eu vou ferrar. No que eu ferrei, a vara envergou e saltou uma linha. Daí a pouco o peixe lá no meio do lago coloca a cabeça para fora, porque o peixe grande, o bass principalmente, ele não pula. Ele põe a cabeça para fora e sacode e cai para trás. Ele rola para trás. Foi exatamente isso que aconteceu. Só deu tempo de eu pegar a máquina, tirar do bolso, entregar pro Renatinho e falar assim, vai tirando foto. Agachei e fiquei ali brigando com o peixe até tirar. Na hora que eu tirei esse peixe, cara, meu coração tava na boca. Era a segunda pescaria no lago, eu tinha pego talvez um dos maiores bass que eu já tinha visto no Brasil, em revista, nada tinha visto algo daquele porte. A minha mão fechada cabia dentro da boca desse peixe. E só tive tempo de pesar ele, fotografar e soltei, preocupado justamente por manter esse peixe vivo, porque era o maior peixe que eu já tinha visto. Eu não queria que ele sofresse de momento algum. Soltei esse peixe o mais rápido que eu pude. Aí a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão no celular e ligar. Liguei pro Oga, em Curitiba. Eu não lembro o que eu falei com ele. O Oga me falou que eu só gritava no telefone. Eu só gritava e peguei um monstro, um bass gigante, e gritava, e gritava, e gritava. Ele rindo do lado de lá, sem entender porra nenhuma. Desliguei o telefone, liguei pro Nelson e gritava. Cara, entramos no carro. Geralmente, um dia de pescaria como esse, a gente morre de cansaço. Nossa, é bem cansativo. A gente volta moído. São 120 km para ir, mais 120 para voltar, de uma estrada com bastante curva, né, e muito morro, tanto para a ida quanto na volta. Então a gente cansa bastante. Nesse dia eu voltei, parecia que eu tinha acordado naquela hora. A adrenalina estava correndo no sangue igual. E aí voltei falando igual um papagaio e tal. Cheguei em casa, deitei mesmo, depois de tomar banho não consegui dormir. Fiquei lá de olho aberto, olhando pro teto, imaginando e revivendo aquela cena. Sacou? Então o grande lance que eu aprendi com esse peixe é, primeiro, você não pode desistir. Exatamente. Esse peixe está lá. O negócio é a gente conseguir separar ele da água. Sacou? Você descobriu o que ele está comendo, né, Zeca? E nesse caso, o que eu fiz? Eu comecei a tentar. Eu não tinha técnica nenhuma. Então eu falei, vamos lá. Puxei mais rápido, não veio. Puxei mais devagar, não veio. Aí comecei a arrastar. Foi essa hora que ele pegou. Então é uma condição assim, que o que eu aprendi foi insistência. Você viu o peixe, ele atacou sua isca. Talvez ele não queria comer naquela profundidade, mas numa outra ele ia comer. Então consegui nesse caso pegar aí, talvez até hoje, o meu maior bass que eu já pesquei até então. Eu já peguei muito peixe grande lá, mas esse especial eu nunca tinha visto. Então é isso, galera, a gente está finalizando hoje o terceiro podcast. Eu queria aqui já aproveitar para começar a colocar alguns comentários. A galera começou a interagir, então agradecer aí pro Daniel lá de Matozinhos. Valeu, Daniel!
Daniel, parceiro de duas coisas, parceiro de pescaria e parceiro de música. Ele é baixista também. Massa! A gente fez uma bela de uma pescaria no início desse ano, eu, ele e Rodriguinho, em Três Marias. Show! Valeu, Daniel, pelo comentário. E também o comentário do Ilho Júnior. Valeu, Ilho! Obrigado. Estava acompanhando com a gente no live aqui agora há pouco. E teve um comentário também muito legal do Marcel da Luz, lá de Joinville. Que ele falou que ele ficou feliz de saber que ele não é só o único maluco que procura ponto de pesca pelo Google Maps. Pelo Google Maps. É isso aí, a gente faz isso. A gente é louco a esse ponto. De sair caçando um ponto do rio, marcando. E vamos lá de carro. Vamos lá de carro ver qual é. É isso aí, galera. A gente está terminando o podcast de hoje. Se você curtiu aí, compartilha com quem você acha que deve compartilhar, com um amigo pescador. E para falar com a gente, basta se cadastrar lá no Caterva ou pelas redes sociais. Procure aí pelo Fórum Caterva, ou no Facebook, no Instagram ou no Twitter. E para terminar, se quiser participar lá do nosso grupo do WhatsApp, é só adicionar o nosso número. É o 31 99524 2405. E se você também quiser mandar áudio, a gente inclui aqui nos próximos programas, beleza? Então, valeu, galera, muito obrigado e até o próximo.